estilo próprio de vestir-se. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E sábados, das 9 às 16 horas. Avenida dos Pavões, 1282W, ao lado da Igreja Mundial. Fones 99644-9270. 25, pode colocar no 27. 3489. É fácil encontrar a Meridional FM Mutum nas redes sociais. Curta nossa página no Facebook e confira as novidades. Digita aí, vai! facebook.com/Meridional FM Mutum. O Alto Posto Rafale é bandeira Shell. É o posto onde você abastece seu carro com a V-Power, a gasolina aditivada da Shell, desenvolvida com a avançada tecnologia Dynaflex e utilizada pela Defesa equipe Civil. Ferrari de Fórmula 1. Além de contar com a linha completa dos produtos Shell, o Alto Posto Rafale tem etanol aditivado. E ainda, enquanto troca o óleo do seu carro, você pode relaxar na conveniência Shell Select. Alto Posto Rafale, Avenida das Arapongas, Nova Mutum. Confira as ofertas de fim de semana dos supermercados Videira. Alcatra com maminha, R$ 33,99. Paleta com osso, R$ 18,99. Corte americano, R$ 22,99. Ponta de peito sem osso, R$ 23,16. Capa do contrafilé, R$ 21,99. Cupim mexicano, R$ 28,99. Supermercados Videira. Agrimac, revendedora autorizada, Vence Tudo. E Metal For, informa a hora certa. Na Meridional 11:03, bom dia. Amigo produtor, a hora do plantio da soja está chegando e a Agrimac Vence Tudo oferece o que há de melhor em peças e máquinas para a sua safra. E para o sucesso da sua lavoura, trouxemos para Nova Mutum e região a solução em tratamento de sementes que faltava. Grasmec. Contamos com um amplo estoque de peças para pulverização das linhas com Montana, Metalfor e Magnojet, além de peças para distribuidores Jan, MP Agro, Lucas e Diamantino. Colheitadeiras New Holland, Agrimac, representante exclusivo, Vence Tudo, Metalfor, Grasmec e Sultec. O sucesso do seu plantio está dentro da sua máquina. Original em tudo que faz. A equipe de jornalismo da Meridional já está a postos para deixar você bem informado. As principais informações: economia, política, notícias do agronegócio, segurança pública, saúde e esportes. Começa agora, Meridional Notícias. A informação relevante você ouve primeiro aqui. Na Meridional são 11h04. Ótima manhã para vocês de quinta-feira acompanhando o programa Meridional Notícias, agora repleto de muitas informações. Muito prazer, sou Wesley Moreno. Ao meu lado, Ellen Barbosa, que esteve com os nossos ouvintes no programa Bom Dia Meridional e seguimos até às 12 horas. Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, essa é a edição de número 358. Ouvir de verdade é tão importante quanto falar. Sem julgamentos ou acusações, olhe ao seu redor e perceba as pessoas que você ama. Conecte-se com quem precisa antes mesmo dela pedir ajuda. E daqui a pouquinho a gente estará abordando com entrevista em relação ao Setembro Amarelo. E a partir de agora, o nosso cardápio de informações. Confira agora as manchetes do dia no Meridional Notícias. Governo publica resolução que reduz a zero a importação de arroz. Exportações de carne de frango agora acumulam pequeno recuo em relação a 2019. Detran alerta sobre cuidados ao transportar animais de estimação nos veículos. E Tribunal de Justiça vai premiar municípios que investem em políticas de proteção às crianças. Estas e outras informações aqui na 96,5. Aos nossos amigos motoristas, um forte abraço, obrigado pela audiência, pelo carinho, você principalmente na BR-163. Atenção, confira a programação de obras nesta quinta-feira com sistema de pare e siga. Em Lucas do Rio Verde, 2 pontos. No quilômetro 659 ao quilômetro 661. No quilômetro 684 ao quilômetro 685, os inícios dos trabalhos começaram às 7 horas da manhã e seguem até às 17 horas. Em Diamantino, no quilômetro 555 ao quilômetro 565. Você confere também a previsão do tempo.
A previsão de hoje mostra máxima de 37 graus, a mínima foi de 23 graus e neste momento registrando 33 graus. Dólar e euro. O dólar comercial está valendo 5,2810 para compra, 5,2830 para venda. O euro está valendo hoje 6,2854 para compra, 6,2885 para venda. Vamos conferir as informações diretamente de São Paulo com a participação de José Luiz Tejon. Você ouve no Meridional Notícias, agora é agro, com José Luiz Tejon. Olá, amigos. 2020 avança e já vem sendo marcado por um novo ano de recordes. Só que eu não marquei nada hoje. As exportações brasileiras de carne e a oferta restrita de animais para abate mantém as médias mensais da arroba em... Eu entro em contato porque amanhã também já tem os convidados. Com o boletim informativo do CPEA, Obrigado. a valorização da arroba, contudo, não indica que o pecuarista está com margem maior. Isso porque os animais de reposição, bezerros, boi magro, estão sendo negociados igualmente em patamares recordes. Sandro Santiago, bom dia, Sandro, um forte abraço. Minha amiga Elda Solimã, beijo no coração, obrigado pela audiência. Produção de pecuaristas recreadores, a forte valorização do dólar neste ano elevou os preços de importantes insumos pecuários importados. Os insumos de alimentação como milho, farelo de soja estão bastante valorizados. No caso da indústria, enquanto as exportações aquecidas e o dólar elevado ajudam na receita, os frigoríficos que trabalham apenas no mercado doméstico se deparam com matéria-prima em patamar recorde e demanda por carne bovina um pouco enfraquecida. A carcaça casada do boi é negociada em patamares superiores aos verificados em anos recentes, ao passo que a população começa a perder o poder de compra diante da crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Precisaremos de uma estruturação de planejamento estratégico muito mais bem feita no país doravante. Agora é agro, José Luiz Tejon. Meridional Notícias. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior divulgou nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, resolução GESERT número 87, a qual reduz a zero a tarifa de importação do arroz, como antecipou o Estadão. O governo estabeleceu uma cota de 400 mil toneladas do produto até o fim do ano, que pode entrar no país sem a taxa. De acordo com o órgão, o montante vale para o arroz não parbolizado e pólido ou brunido em conjunto. De acordo com as fontes do Ministério da Agricultura, o total liberado é considerado suficiente para ajudar a conter a subida do preço do arroz no varejo e garantir que não faltará produto nas prateleiras. Neste ano, até agosto, o Brasil importou 45.087 toneladas de arroz, com casca de 372.890 toneladas de arroz beneficiado, sem casca, parbolizado e polido. O produto tem pouca importação no Brasil. A ideia é justamente tirar a taxa para que aumente a compra enquanto os preços internos estão altos. A alíquota de importação de países de fora do Mercosul é de 12% para o arroz. São 11 horas e 10 minutos. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já se encontra aqui nos estúdios a psicóloga Janaína Souza. Bom dia, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. E hoje, Todos pela Vida, ou seja, Setembro Amarelo, e hoje é um dia muito especial. Psicóloga Janaína, bom dia, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Bom dia, Wesley, obrigada pelo convite para falar hoje aqui sobre essa data importante, né? Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Para se ter uma ideia, no mundo, aproximadamente 1 milhão de pessoas tiram a sua vida todos os anos. É um número bastante assustador e este mês de setembro, é claro, todos os meses são importantes, mas ênfase maior no mês de setembro, que a gente acompanha toda essa programação que já acontece desde 2015. Psicóloga, essa data é importante por qual motivo? É o momento em que o mundo para poder conversar sobre o suicídio, né? Sobre esses casos que acontecem no mundo inteiro. Então hoje a gente viu declarações de vários líderes, né, nacionais, religiosos,
acerca do suicídio, porque de fato é importante falarmos sobre o que acontece, sobre as pessoas que têm tirado suas vidas, né? As taxas de suicídio que têm aumentado imensamente durante essa pandemia. E é importante tratar isso sem preconceito, né? É um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, e muitas pessoas acabam demonstrando isso através das redes sociais, já que muitas das vezes não tem coragem de expressar por um amigo, por um familiar, e nas redes sociais você acaba acompanhando e sabendo quando uma pessoa está sofrendo de verdade. Sim, as redes sociais se tornaram uma extensão de nós, né? É o nosso eu social, principalmente na pandemia, como a gente não tem contato social com as pessoas, né? É ali em que a gente se expressa socialmente. E muitas vezes acaba sendo o diário das pessoas, né? Onde elas relatam o que está acontecendo na vida delas. E onde elas chamam atenção para os pensamentos suicidas, né? Para a vontade que tem de tirar a própria vida, ou o sofrimento, né? Falando nisso, quais seriam algumas... como a senhora trabalha muito com crianças, e é importante frisar isso, a pessoa que sente depressão ou alguma ansiedade em excesso e pode cometer algum ato contra a sua própria vida, não tem idade. Então a gente já acompanhamos casos de crianças, jovens, idosos, e todos os níveis. Quais são alguns sintomas ou algumas sinais que a pessoa que tem uma depressão ou que está tentando cometer algum ato, ela demonstra? A pessoa começa a se desvincular da vida mesmo, né? Dos amigos, das pessoas da família, começa a ficar cada vez mais sozinha, em partes, né? Grande parte das pessoas. A ficar cada vez mais sozinha, isolada, começa a demonstrar um sentimento de desânimo, de falta de esperança no futuro, né? Nada dá certo pra mim, as coisas sempre saem diferente do que eu planejei. Eu tenho vontade de dormir e não acordar mais. Muitas vezes as pessoas dormem longas horas por dia, né? Isso é um sinal de alerta. Tem pessoas que vão deixando de comer, né? Passam a comer menos, emagrecem muito nesse período. E vão relatando essas frases, né? Eu não queria mais viver, eu não queria mais existir. Tem crianças e adolescentes que falam, né, sobre a automutilação, sobre se cortar. Então é importante estar atento, né? Que também é uma dor ali que eles querem sanar com esse corte, né? Com essa automutilação. Então as pessoas dão indícios, dão sinais, né? Falando nisso, muitas vezes você está aí do lado de um amigo, de um familiar, aí devido à correria do dia a dia, muitas vezes a pessoa que está com depressão está aí num sorriso alegre, enorme perto de você. Você sequer chegou nela e falou assim, tá tudo bem com você? Como é que você tem passado? Posso te ajudar em algo? São gestos simples assim que podem ajudar e descobrir quando a pessoa está realmente necessitando. Semana passada eu tinha comentado com a senhora em relação a uma amiga que passou por certas situações e que pelas postagens, tudo perfeito, tudo maravilha, mas assim que eu comecei a conversar com ela, dei um espaço, ela já começou a desmontar. Ou seja, começou a falar, olha, eu estou passando por isso, eu não estou tendo forças para isto. São gestos simples que você acaba tentando ou conseguindo ajudar pessoas, né? Sim, nós geralmente estamos acostumados a conversar superficialmente, né? Na superfície, assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. A gente nem quer escutar o outro se a pessoa fala, não tá tudo bem, né? A gente já espera a resposta mais óbvia. E quando nós conversamos, aprofundamos, né? Não só no tá tudo bem, mas como está seu dia a dia, como é que você está vivendo esse período de pandemia, né? Como é que estão as coisas na família, no emprego, você está saudável, né? Então a gente começa a dar espaço para abertura, né? Para que a pessoa se sinta à vontade e possa contar aquilo que está acontecendo com ela. O estresse pode ser algum causador que possa ocasionar a pessoa perder a desesperança, ou seja, a vontade de viver? Sim, o estresse é um dos grandes causadores também, né? O estresse prolongado a longo tempo, ele traz tanto doenças físicas para o nosso corpo, quanto esse desejo mesmo de não viver mais. Relacionamento é comum. Sim, é uma das grandes causas, né? Pessoas que não conseguem dar fim a um relacionamento, ou pessoas que passam por relacionamentos abusivos. Agora, na pandemia, com o aumento dos relacionamentos abusivos, tem aumentado também a taxa de suicídio, principalmente entre mulheres, né? Que sofrem com esses relacionamentos em casa. Então, os relacionamentos
é algo muito importante para estar atento, porque são um dos causadores grandes de suicídio. Aí a gente já entra num assunto relacionado justamente à violência doméstica, que devido à pandemia, hoje, ou seja, muitos agressores começaram a viver mais tempo com quem eles já agrediam já há algum tempo, inclusive. Estamos falando aí da esposa, da mulher que fica dentro de casa, mas também dos filhos. Até porque temos também notícias e informações que muitas crianças sofrem com esse estresse causado, seja pelo relacionamento mal resolvido entre pais, que também pode ocasionar isso, né? Sim. As crianças hoje estão em contato com essa violência familiar, né? Eles estão vendo e ouvindo os pais brigarem, o pai agredir a mãe. Às vezes essa agressão também é voltada para a criança, principalmente quando essa criança ou esse adolescente tenta tomar uma atitude também, né? Ajudar essa mãe. Então a gente vê que existem crianças que têm marcas por uma vida inteira de violência doméstica, né? É interessante observar que quando está tudo normal, ou seja, escolas, igrejas, várias atividades estão funcionando, quem está sofrendo algum tipo de agressão acaba demonstrando, até porque os profissionais, seja da saúde, da educação, eles convivem diariamente com essas pessoas e notam, percebem a diferença que essa pessoa que está sendo agredida, ela começa a demonstrar. E com esse afastamento de tudo, recentemente houve aí a prisão de um cidadão que ele mantinha a mulher muitos meses preso dentro de casa e só descobriu o dia que ela precisou se consultar. Nesse momento, o que a senhora pode passar aí nessa questão de um jovem, até porque de 15 a 29 anos é um público bem, tem a maior incidência do número de suicídios no país. O que a senhora pode falar para esses pais que necessariamente necessitam? Olha, meu filho, ele gosta de se isolar, eu não sei como ajudar, o que eu posso fazer? Eu acredito que o que pode ser feito é jogar aberto, né? Jogar limpo. Em uma família é preciso que as pessoas se conheçam o suficiente para entender o que está acontecendo com cada membro e conversar, né? A conversa é o melhor caminho. A gente sabe que os adolescentes não gostam muito de conversar por vezes, né? Mas é importante que os pais sempre estejam próximos, juntos, encontrem horários de fazer coisas juntos, né? O horário de jogar bola junto, ou de andar de bicicleta, de fazer uma caminhada. Então, criar momentos com os seus filhos para que vocês tenham um vínculo, né? Criem intimidade e criem um vínculo grande para que esse jovem se sinta confortável de dizer para esse pai, para essa mãe ou para qualquer outro familiar, né, de que ele está sofrendo. Passar algumas informações aqui importantes para os nossos ouvintes. A rede pública possui o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, aqui no município de Nova Mutum, contém esse núcleo e serviços de ambulatório e unidades básicas de saúde que funcionam com equipes multidisciplinares para atender a população. Na internet é possível localizar sites especializados com informações sobre prevenção ao suicídio, além do site da campanha Setembro Amarelo do Ministério da Saúde, que também possui cartilhas e orientações sobre os sinais de alerta e como buscar ajuda. E por que a gente, não somente o mês de setembro, mas volta e meia estamos com a psicóloga, com outros profissionais abordando este assunto relacionado a suicídio, a depressão, a ansiedade. Final do ano passado, aqui no município, tivemos o caso aí de um jovem que ele, antes de cometer esse ato, ou seja, de tirar a sua própria vida, ele ficou postando no seu status a sequência do que ele estaria fazendo e pediu perdão para Deus. É algo importante que deve ser debatido e conversado constantemente, né, psicóloga? Sim. Quando a gente conversa, a gente tem esse espaço para que as pessoas entendam, né, saibam que o suicídio não é brincadeira, não é falta de Deus, não é frescura, né? Então, quanto mais a gente fala sobre o assunto, antigamente existia o tabu, né? Não pode falar, senão as pessoas vão cometer o suicídio. E hoje, pelo contrário, a gente sabe que quanto mais nós divulgamos o assunto, mais prevenção a gente leva para as casas das pessoas, né? Algo muito interessante que a senhora acabou de abordar é em relação à questão de muitas pessoas têm um hábito de relacionar, olha, eu estou sem esperança, estou sem expectativa, meu mundo está preto e branco, está cinza, eu não vejo cores, não vejo sabores nas coisas. E muitas das pessoas ditas religiosas falam assim, olha, é falta de Deus na sua vida, e não é. Até porque a gente tem um alto índice de pastores, padres, religiosos que tiram a sua própria vida, mas por quê? Na vida dessas pessoas
estava faltando Deus? Não estava. É uma problemática aí que envolve toda a sociedade e são N fatores, não é isso? Sim, é uma questão de saúde pública, né? A gente sabe que a religião, ela auxilia muito, é uma das bases, né? Assim como a família, assim como os amigos, assim como as redes de apoio, que são os profissionais, né? Mas a religião sozinha não dá conta do problema, né? Então, por isso é importante a gente entender que não é falta de Deus. Não adianta você só dizer para a pessoa, ora ou reza que vai passar, né? Vai para a igreja tal. É muito mais que isso, né? A gente precisa sim de um apoio espiritual, mas precisa de mais, né? Olha, então vamos lá. Os principais sinais de depressão: tristeza profunda, distúrbios do sono, pensamentos negativos, desinteresse, apatia, baixa autoestima, desleixo com a aparência, dores físicas, rejeição, irritabilidade, choro frequente, falta de vontade de fazer atividades simples, mudanças comportamentais bruscas, rejeição em determinados assuntos. A pessoa que está passando por isso, não somente ela, mas toda a família que tem que se envolver com isso, tentar ajudar essa pessoa, deve procurar um especialista, um profissional da área, seja psicólogo ou psiquiatra. Sim, geralmente o trabalho é feito em conjunto, né? Por muitas vezes é necessário tratamento medicamentoso, então o psiquiatra é fundamental. E o psicólogo também, para que a pessoa consiga compreender, se conhecer melhor, né? Tratar da causa do suicídio e prevenir para que isso não venha a acontecer, né? Assim como os diversos profissionais de saúde, né? A gente sabe que na rede de saúde, os diversos profissionais podem estar atentos, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, né? Então, a rede toda está atento a esse problema e tem a possibilidade de ajudar. Psicóloga, é importante frisar que é só um período, é só um momento que essa pessoa está vivendo e que vai passar. Sim, eu gosto muito da doutora Ana Cláudia, ela é uma médica de cuidados paliativos e ela fala muito ela trabalha com pessoas que estão morrendo, né, aliviando dores de pessoas que estão morrendo. Ela contou a história dela, de que lá na juventude ela já havia pensado em suicídio. E hoje ela é uma pessoa, né, uma médica incrível, dá palestras pelo mundo inteiro. E ela falou que aquilo era só um momento. Se eu virasse a esquina, né, eu sabia que a minha vida ia mudar. Então, que bom que eu virei a esquina e a vida mudou, né? Então, se a gente para ali naquele momento, a gente perde tudo que tem pra frente. Quando nós estamos pensando em suicídio, nós não conseguimos enxergar esse próximo caminho, né? Mas ele existe, é que tá difícil, a dor tá grande, né? Então, por vezes, a gente não consegue perceber que ele existe, mas ele existe. Muito bem, queremos agradecer imensamente a participação da psicóloga Janaína Souza, justamente falando desse assunto tão importante que é a prevenção do suicídio. E hoje, dia 10 de setembro, é Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E mais uma vez reforçando, as pessoas que conheçam alguém ou que você que está passando, busque forças para que você possa procurar a ajuda de um especialista, de um profissional. Aqui no município de Nova Mutum, como eu já disse, tem várias instituições. O município mesmo propõe o atendimento gratuito. Basta você se posicionar e procurar essa ajuda para sair dessa fase. E mais uma vez, é só um momento que você está passando e vai passar. Tem uma pessoa que não quer se identificar, ela diz assim: eu tenho sintomas no dia todo. Tem o pico dela, ela tem em baixa tristeza, angústia, medo e uma vontade de não fazer nada. Mas diz que Deus me livre e eu repreendo tudo isso na minha vida. São sintomas de pessoas, no seu dia a dia ela comecei bem, mas daqui a pouquinho vem aquela tristeza, aquele baixo astral, aquele momento assim de não quero fazer nada. São sintomas comuns que a senhora atende. Sim, são altos e baixos, né? O suicídio, ele não é só uma tristeza constante. A pessoa pode se sentir bem, de repente, aí num dia pior, e oscila, né? Isso com diversos problemas de saúde mental e emocional. Nossas emoções são assim, né? Mesmo quem não tem nenhum problema de saúde mental, tem dia a gente acorda melhor, tem dia tá mais para baixo. Então é importante estar atento, porque se a gente vai prolongando essa situação por muito tempo, chega um momento que a gente não consegue mais segurar. Janaína, queremos agradecer a vossa presença e principalmente estar sempre nos atendendo quando solicitada, de estar falando desses assuntos tão importantes para a nossa comunidade. É sempre um prazer estar recebendo você.
Eu quem agradeço o convite, né, a estar falando de um assunto tão importante, agradeço o espaço para falar sobre Setembro Amarelo. Muito bem, agora são 11h26, vamos diretamente